Olá para vocês, meus seguidores, e para vocês que estão no For You. Veja bem o capítulo de Apocalipse 9. Eu vou fazer a explicação agora do capítulo 9 de Apocalipse, todo o capítulo, hein? Fique nesse vídeo, não passa o vídeo não, acompanhe a explicação. Se você gostar, você curte, comenta, compartilha, segue o canal para conhecer as verdades bíblicas que a religião esconde de você. Vamos lá então? Apocalipse capítulo 9, verso 1 ao 2. O quinto anjo trocou sua trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço, do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça do poço. Explicação: a estrela caída do céu simboliza uma autoridade ou liderança que caiu em desgraça. No contexto histórico, pode ser interpretado como líderes espirituais ou políticos de Israel que se perderam, que perderam seu status, né? O poço do abismo representa o caos e a destruição que viveram sobre Jerusalém. Historicamente, no livro de Flávio José, narra, o declínio moral espiritual dos judeus antes da destruição de Jerusalém, como um aumento de falsas profecias e divisões internas, José, ele relata, no seu livro, no livro 4, a fumaça que escurece o sol e o ar. Simboliza confusão espiritual e o julgamento iminente. Lembra passagens como Joel, 2, 30, 31, onde sinais cósmicos acompanham o dia do Senhor, conforme está no livro de Flávio José, que houve sinais no céu, vistos, carruagens com seus cavaleiros correndo entre as nuvens, uma estrela em forma de espada, luzes dentro do templo, vozes dentro do templo. Veja bem, Apocalipse 9, do 3 ao 6. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere o homem. Explicação: os gafanhotos representam exércitos invasores. No contexto da destruição de Jerusalém, podem ser identificados como o exército romano, liderado por Tito, que trouxe devastação. O poder dos escorpiões sugere um sofrimento intenso. José descreve, detalhadamente os horrores que os judeus enfrentaram, incluindo fome, violência interna e crueldades romanas, Isso tudo está no livro de Flávio José. Esse está no livro 5, tá? O período de 5 meses pode simbolizar um tempo limitado, de sofrimento intenso. Historicamente, há relatos de períodos curtos, porém devastadores durante o cerco de Jerusalém. A menção aos que não têm o selo de Deus remete aos judeus rebeldes e incrédulos que rejeitaram Cristo. E o aviso apostólico, quando os cristãos foram poupados a fugirem para Pela. Pela era uma cidade, próxima. Eles fugiram para lá para escapar do juízo. Conforme Jesus avisou em Mateus 24, do 15 ao 16. Podem ler lá. Depois, se vocês lerem essas citações que eu faço aí, para o vídeo não ficar tão comprido. Apocalipse 9, versículos 7 ao 10.
E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para a batalha. E sobre as suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro, e aos seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leão, e tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm ao combate. O próprio texto aqui já nos mostra o que é, né? Explicação, né? A descrição dos gafanhotos como cavalos preparados para a batalha e outros detalhes aponta para a natureza militar dos romanos. O rosto dos homens simboliza inteligência e estratégia no combate. Os cabelos, como de mulher, podem significar atratividade ou engano, né? Enquanto os dentes de leão indicam ferocidade. Então essa passagem ela reflete as táticas romanas que devastaram Jerusalém com a precisão e força, algo que Joséfo descreve como um espetáculo de poder destrutivo. Apocalipse 9, versículo 11. E tinha sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon e em grego Apolion. Explicação: Abaddon e Apolion significam destruidor. Este é um símbolo do agente do julgamento divino. Historicamente, Tito e os romanos são vistos como os instrumentos de Deus para executar o juízo sobre Jerusalém. Leia Daniel 9:26 para vocês verem. Tito não agiu por conta própria, mas cumpriu a soberana determinação de Deus, trazendo o fim da antiga aliança. Então o juízo ele veio por meio do filho da perdição, que é o general Tito, né? É uma das bestas também. Apocalipse 9, 13 ao 15. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, para matarem a terça parte dos homens. Explicação: os quatro anjos eles simbolizam as forças de destruição contidas até o tempo determinado, né? Que são as quatro melhores legiões que foram convocadas pelo general Tito, né, para sitiar e cercar Jerusalém. O rio Eufrates frequentemente ele representa a fronteira de onde vinham inimigos. Então esses anjos podem simbolizar os exércitos, né, que desempenharam um papel significativo no cerco e destruição de Jerusalém, ou seja, o exército romano liderado pelo general Tito no ano 70. A morte de um terço indica uma destruição parcial, mas ainda devastadora, né, historicamente. Joséfo relata mortes em grande escala, mas nem toda Jerusalém foi destruída de imediato, viu? Apocalipse 9, do 20 ao 21. E aos outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra, e de madeira, e que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, e nem dos seus frutos. Explicação desse versículo: essa é uma repreensão direta aos judeus que continuaram na idolatria espiritual, rejeitando a Cristo e persistindo em suas práticas pecaminosas, né? Joséfo narra como os líderes judeus conduziram o povo à destruição por sua rebeldia contra Deus e os próprios princípios da lei mosaica. Isso você vê no livro Guerra dos Judeus, viu? No livro 6, viu? Conclusão, né?
Apocalipse 9, então, ele descreve os juízos que caíram sobre Jerusalém como parte do cumprimento do pacto de Deus. O capítulo destaca o caos, a destruição e a impenitência daqueles que rejeitaram o Messias, né? A interpretação preterística completa, ela mostra como esses eventos se realizaram no contexto histórico do primeiro século, culminando na destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 DC, como evidência, né, por Flávio Josefo e as suas escrituras, né, gente? Então, aquele abraço para todos vocês, obrigado a você que ficou até o final do vídeo.